Bom, a gravação é com o médico pediatra Dr. Emanuel Evangelos Rage Antônio, como eu disse, médico pediatra. O objetivo dessa entrevista é falar sobre a questão do uso do celular, das telas, pelas crianças. A Hum, Sociedade Brasileira de Pediatria, ela recomenda alguns limites para as crianças e até mesmo uhum, para os adolescentes. E é bastante. exatamente, a gente gostaria de começar a entrevista abordando justamente, doutor, essa questão do perigo das telas para as crianças, para os jovens. O senhor, enquanto especialista nessa área, o que o senhor poderia dizer para nós em termos de riscos para a saúde dos nossos jovens, das nossas crianças? Olha, tem algumas coisas que já estão meio que consolidadas como sendo risco, né? Tem outras que seriam basicamente enquadradas na tal da fake news. Então, começando pela fake, digamos, o pessoal lá no comecinho tinha muito medo que a radiação do celular pudesse provocar câncer, né? Principalmente câncer cerebral nas crianças, o cérebro deles ainda em desenvolvimento, você tem uma camada óssea menor, então o contato muito próximo do celular emitiria essa radiação. Não se confirmou até hoje nenhum aumento nesses casos, né? Então, esse é um medo que inexiste praticamente, né? Não há risco maior para esse tipo de questão de tumor, câncer, essas coisas assim. O que de real a gente tem? Essas crianças que ficam submetidas muito tempo com as telas, elas têm uma dificuldade maior em socialização. A gente notou muito isso durante o período da pandemia, né? Eles ficaram muito isolados em casa era o celular que era utilizado até para estudo, né, com as escolas, e na volta a gente vem vendo esse tipo de dificuldade das crianças em trabalhar em sociedade, em comunidade, ficar muito isoladas durante esse tempo, né? Esse seria um. Outros riscos que a gente tem é a questão da vista, né? Aquela história que as mães falavam antigamente, não ler no escuro, né? Hoje em dia é o celular, né? Ele fica muito próximo da vista da criança, a criança faz uma acomodação visual do olho para essa distância curta. Então, há um aumento na tendência da miopia, ou seja, enxergar de longe. Esse músculo do olho, toda essa coisa foi adaptado a uma distância curta. Quando você precisa olhar para longe, essas crianças cada vez mais cedo vêm precisando fazer uso de óculos, né? Por conta de um aumento da miopia. Outros lados são os emocionais, né? A parte psicológica disso. Não sei se você lembra, acho que há uns 2, 3 anos atrás, teve um caso dramático que os avós tiraram o celular do rapaz de 13 anos e esse rapaz acabou matando esses avós, né, à noite. Então, você tem hoje esse problema de que essas crianças, elas ficam num mundo que não é a realidade. Então, você tem dificuldades, como a gente falou, de socialização, você tem fenômenos que você vai notar que o psicológico deles não está adaptado, você tem, aí muito mais perigoso, a criança exposta a conteúdos de mídia, de celular, que não deveriam estar sendo vistos nessa idade, né? Então, quando os pais usam, a gente sempre recomenda, olha, cuidado com o que teu filho está vendo na internet, né? Tem o bloqueio parental, use isso, bloqueia esses canais que não devem ser vistos pela criança. Assiste para ver o que é que está sendo passado para o teu filho, se isso realmente tem a ver com a sua família, né? Com os conceitos que você acha corretos. Então, esses são elementos que a gente tem de uma forma negativa no uso do celular pelas crianças em idades mais próximas. Doutor Emanuel, os dados da Sociedade Brasileira de Pediatria que apontam os limites de idade ali Uhum. e horário para as crianças, né, um limite de horário também. Por exemplo, eu estou vendo aqui que a sociedade diz que crianças menores de 2 anos não deveriam ter nenhum Nenhum contato com contato telas ou com videogames, tela. né. É, Dos 2 aos 5 anos, até 1 hora por uma dia, hora, aí dos vai para 6 aos duas, 10 né? anos, entre 1 hora e 2 horas por 2 dia. horas. Esses números estão sendo revistos, doutor?
eles estão sendo discutidos. O pessoal vem questionando isso, né? Então, são os números que a gente tem hoje em dia, são os paradigmas que a gente indica para os pais, né? Só que além do tempo que você está usando, a gente tem que perguntar o que é que você está assistindo. Então, é um programa educativo, é uma coisa que vai contribuir com o crescimento moral, educacional do seu filho. Poxa, 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 15, qual seria a diferença desses poucos minutos a mais, né? Então, o pessoal vem questionando esse tipo de situação. Na verdade, esses números foram colocados lá atrás. O pessoal tem feito algumas pesquisas que não estão reproduzindo que esses valores realmente estejam adequados, né? E a gente enxerga também uma situação, às vezes, um pouco, digamos, conflitante, porque esses números vêm do pessoal lá de fora. Então, eles vêm dos Estados Unidos, eles vêm das sociedades europeias. A França, por exemplo, cancela o uso de tablet nas escolas esse ano. A Holanda já vinha fazendo isso há uns 5 anos atrás. A Finlândia, né? Finlândia, não, desculpe, acho que a Islândia está cancelando também o acesso a esse tipo de equipamento para a criança usar lápis, caneta e aprender a fazer a soma do jeito antigo. Eles enxergam que talvez pedagogicamente seja melhor. Então, poxa, se a gente coloca um tablet na escola e coloca um limite de 2 horas, mas quando a gente fala em 2 horas, é interessante a gente entender que a gente fala 2 horas de tela. Então, 2 horas está tudo aí: televisão, tablet, celular. Então, como é que você vai somando esses pequenos horários? Quantas horas seu filho ficou na escola? A professora vai te entregar um relatório. Olha, ele ficou 45 minutos. Aí na sua casa você vai falar, agora sobrou mais 15 minutos para você ver teus avós pelo celular, né? Aí os avós estão conversando com a criança, moram longe, estão no celular, aí a mãe vai virar, olha, deu o horário, vou desligar a ligação. Nem a criança, nem os avós vão ficar contentes com essa imposição desse limite, né? Então, a gente tem hoje o conteúdo como sendo uma coisa importante, né? Acho que esses horários têm que ser reabordados, estão questionando, mas não mudaram ainda, tá? Os números que estão colocados aí são os que a gente trabalha. É, outro ponto importante que a gente tem que analisar é, que nem a gente falou, os pais trabalham. Você descobriu que a tal da galinha pintadinha ou o baby shark faz teu filho ficar quieto. O que você vai fazer? Você vai desligar aquilo, deixar a criança chorando? Você tem qualidade de tempo para ficar com o teu filho, né? Isso está te impedindo de realizar uma atividade laboral, às vezes na sua casa, né? Tem mãe que trabalha em casa e o filho precisa, digamos, ser distraído. Não tem irmãos, não tem creche. Como é que você faz isso? Né? Então, essas realidades que vêm dos Estados Unidos, que vêm das classes sociais mais altas, nem sempre são possíveis de serem feitas nas classes sociais mais baixas. E aí você vai crucificar essa mãe. Olha, mãe, a senhora tinha que deixar 1 hora, a senhora deixou 1 hora e 3 minutos. A senhora é uma péssima mãe. Poxa, não é isso, né? Acho que a gente tem que ter um pouquinho de bom senso em relação ao que a gente está falando para as famílias, senão você vai talvez mais prejudicar do que ajudar essa família. Doutor, a orientação então é o bom senso, é você administrar o uso, o tempo, de tela. Não é tirar totalmente a tela, mas a depender da realidade, da necessidade Sim, da mãe, administrar, primeiro, o tempo, para não ficar super exposto aham, por longas horas, e segundo, acompanhar que tipo de conteúdo a exato. Eu criança acho que isso é o mais comporta. importante. Uhum. A família está participando disso, né? E a gente fazer com que essa família, como você disse, acompanhe o que é que essa criança está assistindo, o que eu estou deixando, o que para uma família pode ser, digamos assim, normal, para outra pode ser inaceitável. Eu não gosto desse desenho. Não são os valores que a minha família tem para passar para o meu filho. Eu não vou deixar ele assistir.
A outra família pode achar que aquele desenho é uma coisa mais inocente. Olha, eu deixo, para mim não tem problema, né? E aí você tem uma coisa engraçada. Na sua casa você não assiste. Na sua casa você não pode. Aí o coleguinha vai na casa do vizinho. E o que é que você vai fazer? Você vai entrar lá e brigar com a mãe do amiguinho, do teu colega, porque não, é complicado, né? Doutor, essas recomendações de limites aqui de tempo de exposição, elas tiveram como fundamento possível, como o senhor disse no início, possíveis danos à saúde, tumores, e isso não foi comprovado, é isso? Não, Só isso para eu não foi entender. comprovado. Mas o que se notou com o tempo de uso, e nós já estamos falando de 20 anos para cá, ou até mais, né? Se você pegar televisão, porque a gente fala tela, e o pessoal fica pensando que é só o celular, né? Ou o tablet, ou o computador. A televisão faz parte disso, né? E o pessoal começou a ver justamente isso, aquilo que eu estava te falando, a parte de socialização, né? Essa criança, ela chega num prezinho, numa escola, vendo talvez um desenho mais agressivo, mais violento, e ele não tem noção que se ele empurrar o coleguinha vai se machucar. Porque no desenho, o bichinho empurrou o amiguinho dele, o amiguinho levantou é de borracha, né? Ele quica, ele volta, regenera, né? E não é a realidade. Então o pessoal começou a enxergar que o problema era mais comportamental, pedagógico, do que propriamente físico, né? Você não tem o dano neurológico físico, mas você tem dificuldades, por exemplo, de memorização dessas crianças, muito tempo na frente do celular, principalmente antes de dormir. O pessoal recomenda, olha, 2 horas antes de botar essas crianças para dormir, não deixe elas assistir nada, né? Por quê? Ele chega emocionado, ele chega agitado, demora o sono. Demora o sono, você não recupera fisicamente completamente, você tem até dificuldade de memória, porque o seu cérebro não descansou, não absorveu as informações que lhe foram passadas. Aonde isso vai estourar? Lá na escola. As notas não ficam boas, né? E aí a família fica surtada, achando que o problema ou é ele, ou é o garoto, ou é a escola. E, na verdade, a tela está interferindo com o desenvolvimento de aprendizagem dessas crianças. Levando em consideração tudo isso que nós falamos aqui, o senhor não vê nenhum problema, por exemplo, de uma mãe que chegue até o seu consultório e diga: "Olha, eu tenho um filho que tem 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, e eu preciso deixá-lo meia hora no celular assistindo ao Baby Shark". O senhor não tem problema nenhum de porque, assim, de acordo com a Está recomendação dentro do. da Sociedade Brasileira de Pediatria, até 2 Não anos não deveria. deveria, né, Não mas deveria. Aham. o senhor não vê problema nenhum desde que haja moderação. Eu acho que a gente tem que acomodar, como diz, tem um negócio da medicina que a gente sempre fala, cada caso é um caso, né? Ninguém é todo mundo igual. Então, se essa família consegue ter um desempenho escolar adequado, eles têm um horário bacana de interação pai, mãe, filhos, eles saem na rua, essa criança tem que brincar, né? Desenvolvimento físico está aí. Ele fica sedentário, ele acaba não gostando de fazer atividade física, essa criança vai ficar obesa lá na frente. O que a gente sempre critica muito nessa faixa é o famoso comer assistindo o celular. Eles botam o celular e a criança vai comendo enquanto está vendo ali a musiquinha, alguma coisa. Isso vai dar problema na alimentação lá na frente, né? A criança não está vendo o alimento que ela está comendo, ela não está saboreando esse alimento, a família demorou para preparar essa comidinha, a criança não quer comer, ela quer ver a tela, né? E aí, o que, que o pessoal faz? Dá um alimento ultraprocessado, dá um docinho, uma salsicha, enfia alguma coisa na boca do moleque, enquanto ele está. Não é bom. Então, a gente tem todo um entorno por cima disso aí. Vai ficar meia horinha ali? Como? Ah, ele ficou meia horinha porque eu precisei, sei lá, fazer uma comida, dar banho no cachorro, limpar a casa, enquanto a criança ficou ali sentadinha. Tá, ele não dorme nesse horário? Você não consegue que seu filho descanse um pouco? Não. Então, o mal menor, né? Mas observa o que isso está trazendo. A gente sempre dá esses sinais de alerta. Como é que está o sono dessa criança? Como é que está a alimentação dessa criança?
Como é que está a interação social dessa criança? O ano e meio ele já está brincando, muitas crianças já estão em creche, né? Ele empurra todo mundo, ele briga com todo mundo. Mas o que ele está assistindo na telinha? O que a tela ensinou ele a fazer, né? Eu acho que a gente tem que analisar de novo. Os pais têm que controlar isso, né? Eles têm que ver o que a criança está assistindo, saber se esse programa está adequado para os conceitos dessa família e verificar o que isso está trazendo lá na frente, né? Está interferindo com a escola, está interferindo com a brincadeira dos meninos, corta isso agora, né? Não, estamos conseguindo levar, então vamos deixando, não vamos também querer dar ordem na família dos outros, né? A gente não sabe a realidade de todo mundo. A nossa é uma, a da minha prima é outra, a do meu paciente é diferente. Então a gente tem que se adaptar à necessidade dessa família. Perfeito. Além dos problemas de postura também, né, doutor? Precisam ser. Uhum. Ah, tem isso também, bem lembrado. Nas crianças menores é raro, porque eles colocam um celularzinho, né? E Uhum. aí eles ficam numa distância, a gente sempre recomenda uns 20 centímetros, pelo menos, não deixar muito próximo da vista da criança. Tá bom. Quando é que a criança deve ter o seu celular, o seu iPhone? Pela Sociedade de Pediatria, não antes dos 11, 12 anos, né? Você tem todo esse drama que a gente falou de um conteúdo inadequado. Essa criança tem um celular que pode também trazer uma certa violência. Esse celular pode ser roubado, é muito fácil tirar isso de uma criança, né? Ele pode interferir com a atividade da escola, né? Que é que a gente está falando, o pessoal hoje está tirando isso daí, né? Então, você tem que pesar o risco e benefício. Por outro lado, olha, eu moro não sei aonde, esse celular permite que eu saiba onde meu filho está. Numa emergência, ele tem um número para me ligar, ou um adulto que está acompanhando vai ligar para esse número. Então, eu acho que a gente não pode ser tudo ao céu ou tudo à terra. A gente tem que estar no meio, analisar cada situação, ter paciência, compreender as necessidades da família, mas sempre deixar um sinal de alerta aceso. Olha, a coisa está indo mal, tira. Né? Não deixe ficar uma coisa que você está vendo que está prejudicando seu filho. Perfeito. Essa foi a nossa conversa, nossa entrevista com o Dr. Emanuel Evangelhos Rage Antônio, médico pediatra, que nos atendeu com muita gentileza para a gente debater, para a gente discutir esse assunto, que é o uso das telas pelas crianças e pelos jovens. Doutor, eu te agradeço muito pela tua gentileza, desejo aí muito sucesso na tua carreira, que o senhor possa continuar abrilhantando o mundo da medicina por meio do teu conhecimento. Obrigado, Denilson. Olha, gostei muito da entrevista. Graças a Deus deu tudo certo. A gente achou que talvez não desse para fazer, mas acho que concluímos bem. Acho que ficou muito legal. Obrigado, hein?